Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma live para vocês, né? Então, desde já, em nome do Colégio Pedroso, agradeço a presença de todos vocês. Alguns já me conhecem, mas muitos ainda não. Eu sou a professora Thalita. Eu estou no colégio desde 2014. Atualmente eu leciono a disciplina de Biologia e Química. Nós preparamos para vocês hoje uma live, né? Então, um breve bate-papo sobre a internet segura. Então, este tema, ele tem, cada ano que passa, tem aumentado aí este apelo, né? Por este tema de tamanha importância. Nós temos aqui no Brasil a 13ª edição. Então, não iniciou no Brasil. Em 2004, na União Europeia, eles iniciaram aí alguns movimentos conscientizando aí a população referente ao uso das novas tecnologias. E aí, para hoje, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Marcelo Lopes. Ele é o cofundador da For Education EdTech. Então, deixa eu chamar ele aqui para fazer parte do nosso bate-papo. Deixa eu achá-lo. Peraí. É muita informação para pouca pessoa aqui, gente. Peraí. Marcelo. Vamos lá. Olá! Boa noite! Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Como você está? Bem, graças a Deus. Vamos lá, Marcelo. Antes da gente começar o nosso bate-papo aí sobre o tema de tamanha importância que é a internet segura, conte um pouquinho da sua trajetória aí para nós, por gentileza. Ok. Então, em primeiro lugar, eu sou pai de 2 crianças, né? A Aline, 6 anos, Henrique, 13 anos. Então, quando eu vou falar com o pai, é interessante a gente se identificar aí e ver que eu passei os mesmos perrengues de 2 crianças estudando em casa, uma sendo alfabetizada e trabalhando remoto ao mesmo tempo, né? Sou biólogo, sou professor, né? Estou como gestor, minha essência é ser professor, e mesmo como biólogo, eu me aventurei em outras áreas de robótica educacional, tecnologia educacional, e acabou dando certo e a gente acabou fundando junto aí com uma equipe, Eduardo Gomide, Augusto Portugal, aí a For Education EdTech, para levar tecnologia para professores e alunos do Brasil inteiro. Certo, foi um desafio imenso aí desde de 2020, né? E com a pandemia, ela foi no auge, né? A internet sobrecarregou aí. Como a gente já vinha trabalhando há bastante tempo, né, inclusive com o Colégio Pedroso, a gente sofreu menos, né? Sim, nós estamos juntos aí nessa caminhada desde 2019, né? Início de 2019. Foi, sem querer, a gente acabou se preparando aí para a pandemia. Claro que ninguém gosta de se preparar para algo que acabou sendo ruim aí a pandemia, mas enfim, nós já estávamos, graças a Deus, bem encaminhados aí com as novas tecnologias. Marcelo, vamos fazer algumas perguntinhas, tá? A primeira, ela é bem da nossa vivência, né? Então, ao passar do tempo aí, cada dia mais a gente fica mais dependente das novas tecnologias. E a principal é a internet, né? Então, os nossos pequenos, né? As nossas crianças, elas estão acessando a internet mais cedo, e isso nos traz uma certa preocupação, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual que é o erro principal aí que a gente acaba cometendo e colocando aí os nossos dados, as nossas informações, tudo em risco aí através da internet. Só um minutinho só, vou pedir para abrir só a janela ali, que começou a ficar calor aqui, choveu, fecharam tudo aqui. Opa, aí não dá. Então, assim, hoje em dia a gente não tem como viver de forma analógica. Não existe essa opção, né?
A gente fala que para você exercer os seus direitos e os seus deveres, que é para você se colocar como cidadão numa sociedade, você precisa estar conectado. Né? Sim. E tem todo o lado bom de estar conectado. A gente aprende qualquer hora, qualquer lugar, qualquer coisa. A gente compra, a gente se diverte, a gente se comunica, a gente faz festa e descobriu muitas outras coisas que a gente não sabia durante o isolamento social. Por outro lado, a gente se expõe mais. Né? Então, o que mais se discute hoje em dia é a importância dos dados, da privacidade. A gente, vocês aí no Colégio Pedroso, a gente trabalha com o Google for Education. E na categoria Education, o Google tem várias camadas de segurança e privacidade. Então, por exemplo, se você faz pesquisa sobre qualquer coisa, você vai receber propaganda daquilo a semana inteira em todos os lugares que você navegar. Na conta educacional, não. Tá? Então, a gente procura fazer a nossa parte aí de procurar, junto com o Google, manter a segurança dos dados, a privacidade da criança e adolescente, o que as pessoas colocam, as pessoas escrevem, o que as pessoas navegam ali. Mas aí existe um outro papel também, do que as pessoas estão fazendo com os dados dela. Para quem que ela está dando os dados dela, que tipo de dados que a gente está dando. Né? Então aí a gente tem uma lição de casa. Né? E não é só eu digitar nome, endereço, telefone, RG em qualquer lugar. É mais do que isso. Quando simplesmente eu vou jogar e o jogo fala, pode fazer seu cadastro com o Facebook, com o Google ou com qualquer outra plataforma, essa plataforma, esse jogo está falando assim, eu posso pegar todos os seus dados que estão lá e trazer para cá, né? E a gente, para ganhar uma vida lá no jogo, a gente dá ok. Acaba fazendo. Não é pecado fazer isso. O problema é você não saber que você está fazendo isso e para quem você está dando os dados. Eu não tenho problema, de repente, pegar uma empresa que, de repente, a gente sabe que é confiável e tal, vou lá, coloco os meus dados para eu ter um curso, uma aula. E sempre foi assim, para eu me hospedar no hotel, eu preciso de colocar meus dados, para eu me inscrever no curso qualquer, eu preciso dos meus dados. Agora, o problema é quando a gente sai distribuindo para tudo quanto é lado, sem fazer para conseguir uma vida. Para conseguir uma vida no Candy Crush. Isso no Candy Crush, é verdade. E aí, quando a gente vê que o próximo colega já está chegando próximo da nossa pontuação, é que a gente quer pegar a vida e aí, sem querer, acaba expondo mais ainda os nossos dados, né? Tem um assunto também que o pessoal fala bastante, que às vezes não é do conhecimento de todo mundo, né? Que são essas famosas bolhas de informações. O que seria especificamente essas bolhas de informações? Então, como eu falei, quando a gente pesquisa alguma coisa na internet, eu estou deixando meus dados. Se eu estou caminhando na rua com meu celular conectado em alguns aplicativos, leem minha geolocalização, eu estou criando dados de geolocalização. Tudo que eu faço, eu gero dados. Né? E esses dados podem ser usados para um monte de coisas. Pode ser usado para te oferecer propaganda, para te oferecer informações que te interessam. Quando eu estou rodando a página aí, todo mundo está nesse momento no Insta, né? Eu paro um tempo a mais em determinadas imagens, eu assisto ou não determinados vídeos, isso gera dados. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me atrai, que tipo de informação. E aí essas redes sociais, essas plataformas de internet, né, para te manter ali, ela vai oferecer aquilo que você interage. Não é nem aquilo que você gosta, porque às vezes você não gosta de um assunto, mas você interage com aquele assunto. Você quer xingar uma coisa ruim, né, mas você está interagindo. Então, mesmo você não gostando, a inteligência artificial entende que você interage com aquele assunto. Às vezes um político que eu gosto ou que eu não gosto, eu interagindo, eu parando para ler, eu parando para criticar, eu estou gerando dados ali que eu interajo com aquele assunto. E a inteligência artificial vai oferecer aquilo que te prende. Aí você cria uma bolha. Então, se você olhar que tipo de
Faz uma experiência na sua família. Que tipo de notícia chega para cada pessoa da família? Que tipo de propaganda chega para cada pessoa de família? Então você vai ver que uma pessoa tem bastante novela, artistas, tem outra pessoa que vai aparecer muito propaganda de carro, outra pessoa vai aparecer bastante propaganda de cursos e etc. Isso tudo você cria uma bolha. Como assim? Né? Chega aquilo que a inteligência artificial te propõe. E aí é legal a gente furar essa bolha. Eu tenho que ir além. De repente eu estou vendo que só está aparecendo notícias lá, trabalho com tecnologia e educação, só aparece coisa de tecnologia e educação. De repente eu busco outra coisa relacionada à política, relacionado a viagens, relacionado a desenvolvimento dos meus filhos, etc. Assim. E aí, na realidade, eu não fico só naquilo que a inteligência artificial me propôs. Eu furo a bolha e vou além, né? Isso, assim, é ruim que te aprisiona ali, você fica cego para outros tipos de assunto. Eu vou colocar mais um exemplo aqui. Você deve ter mais de 500 pessoas aí nas suas redes sociais. Sim, sim. Se cada pessoa postar alguma coisa para você ver, né, ou, sei lá, metade posta alguma coisa para você ver, você vai ter 250 coisas ali para passar. Para visualizar. E muita coisa não te interessa. Muitas coisas não te interessam. Porque tem uma pessoa que lá defende os animais, de repente não é sua praia. Sua praia é biologia e educação, né? E a inteligência artificial, inclusive, só vai preferir postar os assuntos dos seus amigos daquele tema que mais te interessa, daqueles amigos que você mais interage. Então você cria até uma bolha não só de informação, uma bolha social, você vai criando bolhas, né? Então você fica preso num mundo ali que é legal você ir além. E o oposto também é interessante, né? De repente você apareceu uma notícia de um assassinato que você foi lá e leu. Daqui a pouco, ou perseguição policial, daqui a pouco a sua rede social vai entender que você gosta desse tipo de assunto e começa a colocar desgraça na sua timeline. E te deixa mais depressiva. Então você pode ir lá e clicar lá no menuzinho e falar que você não gosta desse tipo de informação, que você quer tirar, que você quer excluir, que você quer ocultar, para você ensinar a sua bolha, porque senão a sua bolha vai te colocar num vai te matar, né? Escuro, aí, depressivo. Uma depressão total. Então assim, é legal a gente entender esse processo para interferir nesse processo, né? Certo, para interromper, porque ela acaba sendo, ao mesmo tempo que a gente gosta de filtrar as coisas na internet, para direcionar, poupar tempo, então isso também acaba trazendo um malefício, que você acaba ficando preso ali, né? E me responde uma pergunta, se eu utilizar o navegador, né, na forma oculta, essa bolha eu consigo interromper? Ou a inteligência, ela consegue captar essas informações também? Mais ou menos. Porque assim, o navegador não vai deixar rastro da sua navegação lá na navegação privada, não vai deixar rastro da sua navegação naquele equipamento. Certo. Mas a empresa que você está acessando lá, né, ela está vendo que de onde você está acessando, você está se conectando à internet a partir de um ponto. Esse ponto é o seu aparelho, né? Esse ponto é o ponto de conexão da sua casa. Então, assim, você não é anônimo, tá? Você pode não deixar, entre aspas, rastros, né? Armazenar informações, dados que você digitou, pesquisa que você fez, naquele navegador, naquela máquina. Certo. Tá? Então, tanto é que as pessoas, assim, você percebe aí que vira e mexe, se investiga de onde, de repente, alguém fez algum cybercrime, né? Você descobre de onde acessou. Então, acessou do computador daquele local, por exemplo. Né? Alterou uma página do Wikipedia, colocando informações falsas sobre a biografia de tal pessoa a partir daquele ponto. Né?
Às vezes a gente não para identificar a pessoa precisa de uma investigação lá em loco. Mas você pelo menos sabe de onde partiu a investigação para ir atrás e fazer uma investigação mais afunilada. Tem um caso que eu vi, que está nos jornais, tá? De uma mulher que os repórteres chegaram porque ela estava sendo processada pelo nosso governador, né? Ele busca quem comete calúnia e difamação, e aí ela não sabia o que se passava. E aí ela descobriu depois que uma amiga dela, usando o Wi-Fi dela, né, fez uma crítica que causou calúnia e difamação, e como vem do ponto dela, o Marco Civil da Internet fala que quem provê a internet é corresponsável, então aquele ponto de Wi-Fi, ele foi identificado que partiu dali, né? E aí cabe a pessoa falar, não foi eu identifico quem foi o usuário que acessou. Usuário. Que querendo ou não, no mundo da internet aí, tudo acaba se resumindo em algoritmos, né? Em números. Então, mesmo que não aparece lá o nome da pessoa, enfim, vai ter lá, então, a identificação, né? Então, a gente também tem que pensar 2 vezes antes de compartilhar o Wi-Fi, né? A gente não sabe para quem está compartilhando, né? Isso acontece também com... Eu falo que na internet, você não deixa pegadas, você deixa fósseis. Fósseis são marcas que ficam para sempre. Né? E não existe anonimato na internet. De acordo com a gravidade, vai entrar níveis de perícias diferentes que acaba identificando. Você percebe aí que se vai atrás aí, que quem anda hackeando, a gente está vendo muito isso na mídia ultimamente, eu não quero comentar casos, porque senão dá a impressão que eu estou sendo partidário, mas assim, você vai lá, rastreia e descobre quem foi. Né? Certo. Então não existe anonimato na internet. Então, né, resumindo, deixando bem claro aí para as pessoas que estão nos assistindo, não tem como esconder nada na internet, né? Não tem como ocultar, mesmo que tenha esta forma oculta, na verdade ela é oculta até um certo ponto, né? Mas não deixa de ser identificada. E caiu na rede para sempre. Já era. Não tem, mesmo excluindo a foto, que não gosta mais do Insta, de alguma forma essas fotos elas são encontradas. Ela pode estar salva em algum servidor, alguém pode ter printado, o que mais acontece em escolas é uma criança, um adolescente, briga, amigo, ex-namorado, tal, vai lá, posta alguma foto, algum comentário, né, e se arrepende, 30 segundos depois apaga. No dia seguinte está cheio de pai, mãe, advogado com todos os prints na porta da sala diretora lá e... Nossa, assim, coitada, deixar ela de cabelo em pé. Não tem como, né? Não existe anonimato, assim. Antes de curtir, comentar, compartilhar, tem que pensar 10 vezes. Antigamente, quando eu era adolescente, eu tinha que tomar cuidado com quem que eu andava. Porque se alguém cometesse algum crime, alguma coisa assim, e eu estava junto, eu dançava junto porque eu era cúmplice. Hoje em dia, os tribunais entendem que se você está ali junto no ambiente virtual, você também é cúmplice. Então, assim, você tem alguns casos de briga em grupos de WhatsApp de família, de condomínio, pessoas se ofendem, e aí o administrador do grupo responde junto. Então, se vocês procurarem casos assim, administrador do grupo WhatsApp responde, processo, tal, vocês vão achar vários casos assim, tá? Você tem casos assim, de um assassina o outro, manda o WhatsApp, cometi um crime, não sei o que, na hora que vai lá fazer a perícia, descobriu que o amigo sabia do crime e não comunicou à autoridade, então ele acaba sendo indiciado junto, né? Teve um caso de calúnia e difamação em 2013, né, que 2 amigas que curtiram e compartilharam a calúnia e difamação foram condenadas juntas. E isso foi o primeiro caso emblemático que deu... que acabou mudando os outros processos, né? Então, assim, são coisas que a tecnologia mudou na nossa vida. Antigamente minha mãe falava assim, cuidado com quem você anda, olha lá, não sei o quê, né? Hoje em dia eu falo, cuidado com aquilo que você curte, cuidado com aquilo que você compartilha, cuidado com aquilo que você comenta. Né? Isso é verdade. E como que você passa isso para os seus filhos, né? Trazendo aí um pouquinho
eles são novos ainda, né? Como que você orienta eles nesse ponto de vista? Então, primeiro assim, eu tenho que mostrar, educação a gente faz com exemplo, né? Não falando. Se eu quero que meu filho entenda que ele não pode ir lá expor uma pessoa sem autorização, uma imagem, antes de eu postar uma foto dele, eu tenho que pedir para ele. Henrique, eu posso postar essa foto sua? Ele vai entender que ele também, quando for postar a foto de algum amigo, ele também vai ter que pedir, né? Tempo de uso, né? Então a gente tem que trabalhar a autonomia, mas dependendo da idade você tem que ter a posição do adulto. Não adianta que criança que ainda tem o cérebro moldado para o prazer, que a gente consiga fazer com uma criança de 6 anos entenda a hora que ela tem que parar de jogar. Tem que se posicionar como adulto e você determina o tempo. Então, assim, são coisas que você vai ensinar com exemplo. E em alguns momentos você tem recursos, né? Você tem aplicativos de controle parietal. Eu uso o Family Link, que eu posso marcar lá que horas que os aparelhos dos meus filhos têm que desligar, porque é hora de dormir, ou eu bloqueio determinados recursos, porque assim, eu não consigo estar 24 horas com eles. 24 horas. Não dá, e eles estão ali 24 horas conectados. Então, assim, eu tenho que ter alguns dispositivos que me apoiam. Por exemplo, o Family Link. Todos os consoles de game têm lá um aplicativo de controle parental, que você controla a censura, tempo, uma série de coisas relacionadas a jogos. Praticamente todas as marcas de roteadores vêm com aplicativo de controle parental. Então, eu percebi que, de repente, meu filho ficava lá ao mesmo tempo na aula, né, e no nos computador, jogos. e no jogo ali no celular. Então, eu negocio com ele, se não dá certo a negociação, tem que colocar uma sanção, aí eu, pelo roteador, eu bloqueio ou um jogo específico, ou os aparelhos que estão atrapalhando naquele horário da aula. Então, assim, você tem que desenvolver a autonomia, não adianta você só bloquear, mas muitas vezes você precisa desenvolver essa autonomia, negociando, bloqueando, né? Até chega um momento que você fala, não, a gente conversa, a gente chega num acordo e você cumpre. Tem que ser mão firme aí com a molecada, né? A gente tem percebido bastante aí, principalmente no ano passado, né? Às vezes só olhava assim o olhinho do aluno, olhando para um lado, para o outro, aí você já percebia que ele já não estava 100% ali com você, né? Provavelmente ele estava ali no WhatsApp, ou ali em algum joguinho paralelo, né? Alguns fechavam a câmera e a gente ficava naquela situação um pouco complicada, né? E aí a gente conta aí praticamente, o ano passado nós contamos praticamente com 100% aí do apoio dos pais em casa para ajudar esse controle, né? Porque a molecada também tem uma energia que é fora do comum, né? Pensando um pouquinho agora já nos nossos adolescentes, né? Que já estão aí praticamente no Enem. Então, em 2018, né, nós tivemos aí como tema da redação o uso de dados pelas empresas de internet. E como a gente pode trazer esse tema assim, para eles, né, para os nossos adolescentes, como que esse tema está presente em nossas vidas? Como que eles poderiam desenvolver aí uma redação, por exemplo? Por onde eles poderiam começar a abordar a redação deles? Primeiro, a gente tem que trazer esse tema, a mesma redação já passou, né? Essa redação sinalizou o quanto é importante a gente trazer essa discussão para o cotidiano da escola. Muitos alunos, eles sabiam tudo sobre os diversos tipos de redação, toda a gramática e tal, mas eles não tinham argumentação, não sabia sobre o assunto. E é um assunto que, como eu falei, a gente gera muitos dados. A todo momento a gente está gerando dados. Nesse momento aqui a gente está conectado, o tempo que a gente está conectado, a gente está gerando não só informações sobre nós, o ponto de onde a gente está conectando, o tempo que a gente está conectado, a banda que a gente usa, né, constantemente pode até, eu chutar aqui, ser um indicador social, porque a gente percebe que algumas classes sociais possuem bandas mais simples, né? Então, assim, tem uma série de coisas que indicam para as empresas
dados, e esses dados, eles valem ouro, né? Porque no lugar de a gente, sei lá, vou vender ração para cachorro, a propaganda no horário nobre, para quem não tem cachorro, né? Pela rede social, quando você fazer uma propaganda, você sabe direcionar aquela propaganda para quem realmente é o seu consumidor, né? Então, os dados, eles têm muito valor. E a gente gera dado constantemente. Só que a gente tem que saber que dado que a gente está gerando, que dado que a gente está entregando, para quem que a gente está entregando, e decidir se a gente quer ou não entregar. Assim, nesse mundo conectado, não tem outro jeito. A gente vai gerar dado, mas alguns a gente pode escolher. Eu posso escolher, por exemplo, aquele aplicativo que mostra como você seria do sexo oposto, ou mais velho, né? Na cláusula ela está falando que você está dando uso irrestrito e eterno para suas imagens que você está colocando ali, né? Não faz mal você usar o aplicativo, desde que você saiba que você está concordando com essa cláusula. Que muita gente passa batido, né? Isso. Então, assim, a gente tem que sair do campo da ingenuidade e entender. Para eu assistir uma novela no horário nobre, para bancar aquele monte de artistas caros, sempre teve aquela propaganda entre um bloco e outro da novela, que banca tudo isso daí. Na internet, é a mesma coisa. É a sua audiência. Só que a sua audiência, ela vale muito porque é uma audiência muito filtrada, né? A internet, as empresas de internet, a gente fala do Facebook, do Google, mas as empresas em geral de internet, elas coletam dados e elas sabem muita coisa sobre você, mais do que às vezes você, mais do que do seu parente mais próximo. E essas informações, elas podem ser usadas para tudo, principalmente para venda. Então, assim, essa questão do Enem, né, ela trouxe uma realidade que está posta, não é uma coisa futurista que vai acontecer, admirável no mundo novo, uma coisa que está posta, e a gente tem que ter consciência para interagir, para furar a bolha, para eu, de repente, entender por que aparece uma coisa na de propaganda, de notícia, de informação, porque tem gente que o Marcelo Taz, ele fala que muitas vezes ele fala para ele mesmo, ou porque assim, geralmente quem vai segui-lo é quem pensa igual a ele, né? E a gente não tem trocas, não fura bolha, né? Então a gente tem que começar a entender esse processo. O Enem abriu os olhos aí da necessidade de trazer isso, essa discussão para a educação, e decidir. Eu estou falando ainda da situação mais inofensiva, não sei nem se eu posso chamar inofensiva, mas assim, se eu comparar que uma empresa está usando os meus dados para me mandar propaganda, né? Talvez não seja coisa boa, mas ainda existem situações piores, que é as pessoas que usam os seus dados, às vezes de uma forma negativa. Clonar um cartão de crédito, né? Se passar por você em outra situação, né? Abrir uma conta de laranja. Então, assim, ou roubar mesmo, né? Sei lá, sua conta WhatsApp, corrente, né? cartão de crédito. Aconteceu bastante. Né? Então, assim, os seus dados, ele precisa ser tratado com carinho. Tanto é que tem agora a Lei Geral de Proteção aos Dados, entrou em vigor aí em agosto do ano passado, e prevê, se eu não me engano, multas até de 50 milhões de empresas que não tratam bem esses dados. Então, assim, é algo muito sério. Começou lá no Enem em 2018, o ano passado entrou uma lei específica falando sobre isso. Tá? Por que de repente eu vou me hospedar em um hotel, eu deixo lá todos os nome, endereço, telefone e etc. Se eu não vou mais voltar lá, por que eles precisam continuar com esses dados? Então, atualmente, eu posso ir lá e pleitear. Falar, eu quero saber que dados que você tem, eu quero que você apague esses dados, que eu não tenho interesse que você continue com esses dados.
E a empresa, ela tem que ter um processo para fazer isso, né? Eu estou falando do exemplo de um hotel, mas qualquer empresa, né? Quem já comprou um apartamento sabe que você comprou um apartamento, aí vem ligar uma empresa que vende cadeira, outra Móveis. empresa que faz móveis planejada, outra empresa que vende sofá, Verdade. outra empresa que coloca gesso, porque a gente sabe que existe um comércio ali, né? O cara que está ali dentro da construtora, tem um cadastro de todo mundo, ele vai lá e vende para a empresa que vende móveis, que vende. E a mesma coisa, funcionários públicos, às vezes, que vendem. Quem perdeu a carta para o outro que vai fazer a recuperação de carta. Então, assim, hoje em dia, tem punição para isso, né? São punições severas. A nossa Lei Geral de Proteção dos Dados é muito séria e está bem elaborada. Ainda falta o agente fiscalizador, né? Verdade. É uma comissão a ser constituída aí pelo governo federal, né? Faz parte do processo da lei. Não sei se já constituíram ou que pé que está, né? Certo. Um outro tema também que a gente até comentou um pouquinho, né, mas eu acho ele muito importante, é sobre o cyberbullying, né? Então, principalmente cyberbullying, né? Na fase da adolescência, a gente tem muita molecada curtindo, fazendo comentários no Instagram, às vezes até expondo o colega. Também temos aí, infelizmente, principalmente no WhatsApp, a questão de mandar fotos. Enfim, como a gente poderia contornar essa situação? De que forma a gente poderia conscientizá-los para que eles não sejam tão alvo desse cyberbullying? Então, isso é educação, de uma forma ampla. E educação a gente não faz com uma fala ou com uma aulinha, né? É um processo contínuo, né? Ensinando com exemplo, como eu falei. Não adianta todo mundo posta a foto de todo mundo naquela família e você chega lá na escola e fala, não, você precisa pedir pro coleguinha para você colocar a foto do coleguinha, né? Então, é um processo contínuo que tem que estar na pauta das famílias e da escola, né? Isso tem que ser abordado a todo momento. A gente tem uma amiga minha, a Maria Nox, que ela fala que você não pode colocar uma coisa marginal ali. Você tem que criar uma camada. E a camada está por cima ali a todo momento. Então, a todo momento, do mesmo jeito que você fala assim, não joga lixo no chão. Não tem uma aula para não ensinar a jogar lixo no chão. A qualquer momento você tem que ensinar isso. Então, a todo momento, a gente tem que trazer esses temas para dentro da escola, para discutir, para trazer, porque a criança às vezes não tem discernimento do certo ou errado, aí precisa entrar, dependendo da idade, a gente tem que ter o adulto discutindo esse certo ou errado, e esse certo ou errado, né, esse cyberbullying, esse cyberbullying, né, é um bullying que acontece, sempre aconteceu em todos os outros ambientes, é porque na internet você tem uma repercussão maior. Então você tem que tratar isso não só como virtual, mas como parte da vida ali do cotidiano que a gente tem que ensinar e ensinar também com exemplo. Porque se está no virtual também a probabilidade de estar no social, vamos dizer assim, é gigantesca também, né? Aquela piada, aquele apelido que foi para a internet, possivelmente ele está ocorrendo já ocorreu ao vivo antes. Ali. Então, assim, a gente tem que estar atento, os pais têm que estar atentos, conversar bastante com a criança, ver se a criança mudou de atitude, ela gostava de ir para a escola, não gosta mais, gostava de um amiguinho, não gosta mais. Então, todos os lados tem que prestar atenção para se identificar, agir de uma forma remediar, já aconteceu, vamos tratar, mas também de prevenir, de colocar no cotidiano das conversas da família, no cotidiano das orientações dos pais, de repente identificou um coleguinha brincando e fez uma brincadeira que o outro não gostou, e aí isso tem que ser trabalhado de alguma forma. Não existe mágica, cada situação, cada tipo de bullying é trabalhado de uma maneira diferente, cada faixa etária é trabalhada de uma forma diferente,
cada situação ela é trabalhada de uma forma diferente. Né? Certo. Então Minha fica filha aqui, como... minha filha, às vezes, eu fala, não ouve. Mas tá bom, você quer brincar de não ouvir, né? Às vezes eu coloco ela naquela situação e ela percebe, depois a gente discute, né? Não é fazer pirraça no mesmo nível. Mas, que eu sou adulto da história, mas tá vendo como que é, né? Se você gosta, não quer, não sei o quê, você tem que responder, que é uma forma de educação e tal. Então, assim, às vezes a pessoa precisa de uma experimentação ali, né? Porque às vezes na criança tem até uma ingenuidade de não entender o tamanho do prejuízo que ela pode estar causando para o outro, né? Sim, sim. E isso eu estou falando, Então, pessoal, não vai achar que tudo que eu estou falando aqui que é verdade. Eu estou falando na posição de pai, educador. Talvez psicólogos pensem diferente, né? E cada pai, eu falo que não existe uma receita, cada pai, ele tem um discernimento do que é certo, do que é errado e o que funciona para o seu filho, que é diferente do que funciona para o outro filho. Então, confiem no trabalho que vocês fazem. E tem que fazer, e tem que ter intenção de fazer. O importante é isso. Eu tenho a intenção de trabalhar isso com o filho. certo. Nós somos os exemplos, né? Então, fica aí como uma liçãozinha de casa para todos aí. Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos aí, e eles são grandes observadores, né? Então, se a gente não faz, não tem como a gente cobrar aí dos nossos pequenos, né? Então, acaba ficando aí uma dica para o pessoal que está nos assistindo, né? Sempre orientar. Também a questão, né, de senha, sempre ter uma senha no celular, porque às vezes esquece o celular em cima da mesa e vai pro intervalo. Também ter segurança em questão, nós mesmos, nós adultos, né? Agora tem aquela configuração, né, do WhatsApp de 2 passos, e sempre nos atentar aí às novas seguranças, né? Às vezes a gente acha que é besteira, que é muita coisa, tem que ter uma senha, acaba usando a mesma senha para várias contas de e-mail, ou precisa fazer alguma coisa e acabar falando, acessa aí minha conta e aí depois esquece de trocar a senha. Então são pequenas medidas que a gente pode tornar no nosso dia a dia que a gente acaba deixando de lado, né? E acaba expondo mais aí as os nossos dados e enfim, né? Bom, Marcelo, nosso tempo já está um pouquinho apertadinho aqui, mas mais uma vez, em nome do Colégio Pedroso, agradeço imensamente aí a sua participação na nossa live, né? Então, durante esses anos aí, nós temos aí a parceria com vocês, no qual só tem agregado aí, como a gente mencionou no começo da live, a gente teve meio que fomos pré-preparados aí para a pandemia, né? Então, nosso ano de 2019 a gente já teve grandes conhecimentos aí com vocês nos ensinaram muito e tornou aí 2020 um pouquinho mais leve, né? A gente já estava familiarizado com as ferramentas, os nossos alunos também já estavam, grande parte deles já sabiam usar o Classroom, então já estava meio caminho andado. Então, agradeço imensamente a sua participação e também agradeço a todos que estão aqui participando, né, contribuindo aí, ouvindo aí as nossas dicas, né, as minhas e a do Marcelo. Então é isso, Marcelo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar aí também como dica? Eu gostaria de dar os parabéns, porque a escola ela não fez um projeto para a pandemia, né? Ela já começou antes e vai continuar depois. O que a escola vem fazendo e quem estava preparado para esse momento de isolamento social, para continuar as aulas, garantir a educação das crianças, mesmo no isolamento social, são escolas que estavam cumprindo a nossa base nacional comum curricular, que fala que a gente tem que ter essa inserção de tecnologia no ambiente escolar, né? É uma norma nacional, é uma obrigação das escolas do Brasil inteiro trabalharem isso. A gente sabe que no Brasil tem aquela coisa de coisas que lei pega, que lei que não pega, mas a base nacional comum curricular, ela é uma norma nacional e assim, e você já vem trabalhando nessa inserção de tecnologia, né, e da maneira correta. Qual que é a maneira correta? Tecnologia pela tecnologia, ela não resolve. Você precisa ter pessoas que saibam usar.
Então vocês começaram, eu lembro que às vezes que eu fui na escola, a escola não tinha uma estrutura tecnológica, não tinha Wi-Fi, não tinha equipamentos, né? Mas vocês começaram pelo caminho certo, que é com pessoas. Porque o professor bem preparado com tecnologia, ele vai usar a tecnologia que ele tem, que o aluno já tem, o celular, ele se vira. Agora, tem escolas que tem um monte de tecnologia e ninguém sabe usar, né? Quantas escolas não tem por aí que tem lousa eletrônica, que é uma tela de projeção? Ninguém usa a interatividade. Assim. O foco da tecnologia está em pessoas, a educação está em pessoas. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigado também pela parceria. Vou acabar essa pandemia, que eu quero visitar esse sítio maravilhoso. Quem está assistindo não conhece a escola. É um sítio com galinha, com os bichinhos ali, com muita... no meio de prédio ali, é uma ilha ali, verde, né? Bem bacana ali. Bem acolhedor. Nosso pulmão aqui, né? A Aline, eu vou lá, a Aline fica querendo me engordar, dar bolo, etc, né, Aline? O pessoal fala que é o melhor lanche. Lanche maravilhoso. Então, obrigado aí pela confiança, parabéns pelo trabalho, parabéns pela essa iniciativa da gente discutir um assunto tão importante aí, fora dos muros da escola. Isso a gente chama de escola sem parede, né? A gente extrapola as paredes da escola. Então, parabéns aí. A Aline lá. Muito obrigada. Falando verdade. Abração. Obrigadão, gente. Depois vai ficar salvo aqui a nossa live, então para quem não assistiu desde o início, vai ter a oportunidade também de assistir e pegar as grandes dicas aí que o Marcelo nos deixou. Gente, mais uma vez, muito obrigada e tenham uma boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, tchau.